Amém. Meus queridos, vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 21 ao verso 25. Evangelho do Senhor Jesus, conforme foi registrado por Marcos, capítulo 4, do verso 21 até o verso de número 25. Nós damos sequência à nossa exposição dentro do Evangelho de Marcos. Nós temos seguido em paralelo a esse Evangelho também a exposição do livro dos Juízes. Então, os que nos visitam hoje, nós estamos em um domingo seguindo a exposição no livro dos Juízes, e em um outro domingo seguindo a exposição no livro de Marcos. E temos aí caminhado nesses dois livros há algum tempo. Então, o Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, verso 21 a 25, a palavra do Senhor, ela nos diz assim: Jesus também lhes disse: será que alguém traz uma lamparina para que seja colocada debaixo de um cesto ou da cama? Por acaso não a coloca num lugar em que ilumine bem? Porque não há nada oculto senão para ser manifesto, e nada escondido senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse: prestem bem atenção no que vocês ouvem. Com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos, e mais ainda lhes serão acrescentados. Pois ao que tem, mais será dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Amém. Somente até aí a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, pelos louvores, pelos cânticos que falavam também ao nosso coração. Ó Deus, que o Senhor continue, Deus, a ministrar a nós, segundo Tua vontade e segundo o Teu querer. É o que nós oramos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém. A luz de todos. É o tema, é o título do nosso sermão nesta noite. A luz de todos. Estamos na 17ª mensagem dentro desse evangelho. Na mensagem passada, e aí agora nós precisamos de um grande exercício para nos lembrar, porque já faz, brincadeiras à parte, um ano, né? Desde o ano passado que nós não trabalhamos com esse evangelho. Mas eu imagino estar bem fresco ainda na nossa memória. Semana passada, na mensagem passada, nós estávamos falando sobre a parábola do semeador. Foi sobre isso que nós falamos na mensagem passada. Nós analisamos aquela parábola, conhecida, o semeador, aprendemos sobre nosso chamado, que é o chamado de semear. Aprendemos também sobre a soberania de Deus, sobre a obra de semear da igreja. Nós somos chamados a lançar as sementes, e o Senhor, o soberano Deus, é aquele que faz com que a semente cresça, frutifique para a sua própria glória. É isso que nós aprendemos. Hoje está diante de nós uma outra parábola. Uma pequena parábola conhecida como a parábola da candeia. Neste parágrafo que acabamos de ler, são encontradas várias declarações de Jesus, que, como foi mostrado já, são registradas também em outros textos. Essa parábola ela está registrada no Evangelho de Lucas, também foi registrado no Evangelho de Mateus também, o mesmo trecho, bem parecido, capítulo de número 5, ali no Sermão do Monte. É natural também acreditar que muitas das suas palavras famosas ou parábolas, o Senhor Jesus repetiu. É bem provável que ele possa ter repetido um ensino ou outro em uma determinada região. Mas é fato também que, ao ler esse texto, nós não conseguimos estabelecer uma conexão de continuidade com o texto anterior. O que dificulta um pouquinho para a gente aqui estabelecer quando, onde foi que essas palavras foram proferidas. É muito difícil, porque não há uma conexão, não há uma continuidade com o texto anterior, a parábola do semeador, com a parábola da candeia, apesar de que a temática é muito parecida.
Nós vamos entender um pouquinho sobre isso. As duas falam sobre evangelização, pregação. A outra usando como exemplo o semear, e esta usando como exemplo o iluminar. É o que nós perceberemos. Existe sim uma ideia de tema igual, porém não temos aqui uma conexão de continuidade. Então nós não sabemos quando foi que Jesus proferiu essas palavras registradas por Marcos. Também não sabemos em que lugar. Pelo tom de parábola, pode ser possível que seja ali perto do Mar da Galileia, local onde Jesus proferiu várias das suas parábolas. Pode ser que sim, mas pode ser também que não. Mas o texto ele vai nos ensinar sobre um grande aspecto da ação da igreja, e que se torna forte e visível no coletivo da igreja. É o que nós vamos aprender hoje. O texto nos apresenta que somente na coletividade da igreja, somente iluminados coletivamente pela candeia, a igreja pode enfim brilhar. Nós vamos aprender que Deus está iluminando o seu povo, para que seu povo seja coletivamente luz nesse mundo. É isso que nós vamos aprender no sermão de hoje. E o nosso texto ele é dividido em alguns momentos e nós vamos analisá-lo e depois trazer aplicações para as nossas vidas. O primeiro momento do nosso texto está logo aí no verso 21, que diz o seguinte: Jesus também lhes disse: será que alguém traz uma lamparina para que seja colocada debaixo de um cesto ou da cama? Por acaso não a coloca num lugar em que ilumine bem? O que é uma lamparina ou uma candeia, dependendo aí da sua tradução? Nós estamos falando aqui de um dos objetos mais comuns encontrados em sítios arqueológicos. Quando se faz escavações e pesquisas da arqueologia bíblica, um dos objetos mais comuns encontrados são estas candeias, ou estas lamparinas. É um utensílio feito de barro, com um pavio e um buraco para se colocar óleo e outro para a ventilação, para que se mantenha aquela chama, então, acesa por muito tempo. E que era colocado em um lugar arejado, era colocado em um local próprio, com o intuito de iluminar bem, com o intuito de que ela possa, então, realizar o objetivo pelo qual ela existe, que é trazer luz, fazer com que se possa enxergar bem no escuro. Então, nós estamos falando desse tipo de utensílio. Uma lanterna do modo antigo, uma lanterna no padrão antigo, onde se usa óleo, pavio, fogo e ventilação. Esse verso ele já começa de uma forma um tanto quanto interessante. Ele diz o seguinte: será que alguém traz uma lamparina? É uma pergunta. Será que alguém traz uma lamparina? O que há de interessante aqui? E é muito interessante logo esse primeiro trecho dele. É interessante porque percebemos que a tradução ela coloca a lâmpada ou o candeia ou a lamparina ou a candeia como um objeto. Na tradução de Mateus, lá no capítulo 5, verso 15, onde também é narrado essa passagem, e no Evangelho de Lucas, mantém esta mesma ideia, desta lâmpada, desta candeia, como um objeto. Apenas como algo que é utilizado, que é trazido. Mas o texto original, ele não coloca a lâmpada ou a lamparina, nesse caso, objetivo. Ele não coloca. E nós vamos precisar entender um pouquinho do original aqui agora, para a gente continuar o nosso texto. Porque a tradução de todo o versículo seria mais ou menos assim: acaso a lâmpada vem para ser colocada debaixo da vasilha ou debaixo da cama? Perceba que no original, a lâmpada ela não é tratada como o objeto da ação, mas sim como o sujeito da ação. É diferente aqui. Isso traz para nós um entendimento diferente da passagem. Ao Marcos fazer isso, ao Marcos originalmente colocar a lâmpada como sujeito, ele está aqui, de alguma forma, personificando esta lâmpada. Tratando essa lâmpada como se fosse alguém, como se fosse uma pessoa.
Ele está dizendo, essa luz, essa lâmpada vem. E quando ela vem, onde é que nós iremos colocar? Ela vem. Entenda. E aqui nós precisamos fazer um exercício bíblico. Luz é um tema central para a Bíblia. Central. Talvez você nunca percebeu, mas a narrativa bíblica se inicia e se encerra com luz. Já percebeu isso? Primeiro capítulo das Escrituras. Vamos lá? Gênesis capítulo 1, verso 1 até o verso de número 3. Diz assim a palavra do Senhor. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse, o quê? Haja luz e houve luz. Agora vamos para o último capítulo da Bíblia. Vamos lá? Apocalipse 22. Verso 3 até o verso 5. Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face e na sua testa terão gravado o nome dele. Então já não haverá noite e não precisarão de luz, de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todo o sempre. Perceba, a história da redenção é a história da luz de Deus. A luz que veio para iluminar as trevas. E no final, o brilho dessa glória é tão forte que tirará toda a necessidade de luzes artificiais. Nem mesmo o sol será necessário. Porque a luz da glória do Senhor iluminará a tudo e a todos. Ele é a luz original. Ele é a luz original. Luz é um tema central para as Escrituras. Se inicia com ela. Se encerra com ela. E no meio, João capítulo 1, verso 1 a 5, diz que essa luz veio à nossa história. É isso que diz. No princípio era o verbo, João diz, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Luz é um tema central. A palavra é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para o nosso caminho. Deus é luz e não há nele o quê? Treva nenhuma. Não é o que nos ensina a Bíblia? Luz é um tema central. Esses detalhes aqui, então, eles sinalizam que esta não é uma lâmpada comum. Nós não estamos falando de uma lamparina comum. A imagem aponta para o próprio Cristo, como o agente implícito para quem a lâmpada é apenas uma metáfora. Ele é a luz do mundo. Jesus é a lâmpada de Deus, que veio para trazer luz e revelação. Jesus é a lâmpada de Deus. Ele mesmo diz, eu sou o quê? A luz do mundo. E mais para frente ele vai dizer o quê? Vós sois a luz do mundo. E aqui nós entramos no segundo momento do nosso texto. Parte B do verso 21 e o verso 23. Eu vou ler o 21 inteiro de novo, até o 23. Jesus também lhes disse, será que alguém traz uma lamparina para que seja colocada debaixo de um cesto ou da cama? Por acaso não a coloca num lugar em que ilumine bem? Porque não há nada oculto, senão para ser manifesto, e nada escondido, senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós percebemos no primeiro momento aqui do nosso texto, conforme nos diz aqui o verso de número 21, que Deus veio iluminar o seu povo. E Ele veio iluminar o seu povo com Cristo, que é a luz desse mundo. E no segundo momento, nesses versos que nós acabamos de ler, nós vamos perceber o povo que conduz esta luz. É isso que o texto fala, sobre um povo que vai conduzir esta luz. O que Jesus está nos mostrando aqui, então,
é que esta lamparina, a candeia, ela não serve para nada se você a colocar sobre um alqueire. Ou como a tradução diz aqui, um cesto. Que eram cestos grandes que se colocava ao lado dos animais para carregar coisas. Isso é um alqueire, ou é um cesto, como está aí na tradução que eu li nesse momento. Então não adianta nada se você pegar uma candeia e colocar um cesto em cima dela. De nada serve. De nada adianta você ter aquilo. Ou colocar ela, sei lá, debaixo de uma mesa, debaixo de uma cama. Jesus traz um exemplo aqui absurdo. Ele usa uma argumentação nos levando a um entendimento, a uma reflexão absurda do processo. Esse exemplo, alguém que gastou dinheiro comprando uma candeia, comprando óleo, se deu ao trabalho de acender. E depois de acesa, o que ele faz? Ele esconde. De nada adianta. De nada serve. Foi tempo perdido. Foi lá, gastou, comprou a candeia, comprou óleo para botar nela, acendeu, talvez até se queimou ali no processo. Mas serviu de quê? De nada, ele escondeu. Ele continua, porque não há nada oculto senão para ser manifesto, e nada escondido senão para ser revelado. O texto então, ele nos fala de tudo o que está oculto será revelado, tudo o que está escondido será manifesto, será trazido à luz. Se você continuar lendo o primeiro capítulo do Evangelho de João, nós vamos perceber isso. Que os homens, eles amam mais as trevas do que a luz, porque a luz, ela revela as suas obras más, que eles tentam esconder nas trevas. O que está oculto será revelado. É claro que é verdade que tudo no universo, todas as coisas, são melhores entendidas e compreendidas diante da luz de Cristo. É verdade isso. Tudo é melhor entendido. Mas o texto aqui, ele não se aplica a estas coisas. Na verdade, ele fala de algo mais profundo. Não só somente verdades ocultas, enigmas do universo, problemas, dilemas, que são revelados em Cristo Jesus. De fato são. O verso 11 e 12, aqui a gente vai voltar no nosso texto anterior. Nos fala de algo escondido. Algo que estava oculto. Veja aí verso 11 e 12. Jesus disse a eles: a vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e sejam perdoados. É isso que diz o texto. Há algo oculto, que as pessoas não entendem. E só a luz, só Cristo, pode revelar isso a elas. Somente o Senhor Jesus. O que ele nos fala aqui, que somente Cristo pode revelar, é o mistério do Evangelho, é o mistério do reino de Deus, que estava escondido, guardado por tantos anos, que apenas se viam sombras dele. Mas agora em Cristo, tudo foi manifesto, tudo foi compreendido, tudo foi entendido. Eram apenas sombras, sacrifícios, animais, tabernáculo, templo, sombras. Sombras. Cristo trouxe luz. Cristo manifestou e revelou o que estava oculto. Em outras palavras, Jesus está dizendo que esse evangelho, ele não foi feito para ficar escondido. É igualmente absurdo escondermos a coisa mais bonita do universo. É um absurdo escondermos a única coisa que pode dar luz ao mundo. É um absurdo isso. A luz deve ser carregada por vocês, é o que Jesus diz. Ela deve ser usada por vocês para iluminar. Persistam então nessa obra. Se empenhem nessa obra. É isso que ele diz no último momento do nosso texto. Verso 24 e verso 25. Então lhes diz: prestem bem atenção no que vocês ouvem. Com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos. E mais ainda lhes serão acrescentado. Pois ao que tem, mais será dado. E ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado.
Esse final desse versículo 25 é pesado, né? É bem pesado. O que Jesus conduz os seus ouvintes a refletirem aqui agora é sobre diligência, constância. A ideia é de manter esta luz acesa, de manter essa luz no lugar certo, onde ela vai iluminar, onde ela vai cumprir o seu papel. Jesus fala de julgamento, sim. Ver o que é certo e errado, não compactuar quando pessoas, até mesmo a igreja, fazem o que é errado. Mas ele diz algo interessante. Parafraseando aqui, é mais ou menos dessa forma: olhem primeiro para vocês. Não esqueçam que do mesmo jeito que vocês julgam o que acontece nas igrejas da cidade, vocês devem julgar o que acontece na sua igreja. Da mesma forma como vocês julgam o que acontece com as pessoas, vocês devem julgar a si mesmos. É isso que Jesus nos leva a refletir aqui. Jesus diz para analisarmos até mesmo com o maior rigor o que nós fazemos, o que nós praticamos. E há uma promessa aqui. Sendo diligentes, Ele cuidará, Ele sustentará. Mas assim como na parábola do semeador, assim como na parábola dos talentos, e aqui também na parábola da candeia, Ele diz: sejam sempre o melhor solo. Estejam sempre lançando sementes. Não enterrem seus talentos. Mantenham a candeia iluminando. Não escondam a luz. É o que Jesus nos ensina aqui. Então nós percebemos em 3 momentos. Nós percebemos que o nosso Deus veio iluminar o seu povo. Nós percebemos também que o povo, ele conduz essa luz. E nós percebemos que há recompensa e há punição também. Meus queridos, eu gostaria de, na aplicação desse sermão, nos lembrar daquilo que nós aprendemos. A história da redenção é a história da luz. Eu já falei e repito. A história da redenção é a história da luz. A luz divina, entrando nesse mundo de trevas. Quando pensamos na expansão missionária, quando pensamos no avanço do Evangelho, e nós lemos isso no livro de Atos dos Apóstolos, nós lemos aqui na nossa introdução, sobre uma igreja, a igreja primitiva, que mantinha a luz iluminando. Nós lemos isso no livro de Atos, percebemos a luz de Deus chegando em lugares que só havia trevas. Somente isso. O Senhor, Ele não permite que sua igreja fique sem luz. Ele não permite. Até mesmo nos momentos mais sombrios da história da igreja. Lembra da Reforma? Um período de trevas, marcado por superstição, idolatria, tradições vãs. Deus sempre manteve um remanescente fiel que carregava a sua luz. Aliás, um dos lemas da Reforma, e eu gosto muito desse lema, é post tenebras lux, que significa após as trevas, luz. O Senhor sempre traz a luz para o seu povo. Deus faz de seu povo também luz. A luz é vital para a nossa vida e termos a luz, na verdade, vai nos mostrar se somos de fato igreja. Ou se nós somos sabor igreja. O que nós somos? Gostaria de trazer algumas aplicações para nós. A primeira delas é que você é luz que reflete. Você é luz, porém você reflete. É importante você entender isso.
E aqui eu gostaria, queridos, de chamar a sua atenção, principalmente você que é membro da igreja, membro desta igreja, você que serve a esta igreja, você que lidera algum departamento dessa igreja, é presidente de alguma sociedade interna. É bem comum ficarmos com medo quando nós somos desafiados, quando nós somos convocados para o serviço na vida da igreja. É bem comum isso. Nós achamos que não temos as condições, que não temos aquilo que é necessário para o serviço. Nós achamos isso. E o que é que o texto nos mostra? Nos mostra que você está certo. De fato, você não tem mesmo. Eu não tenho mesmo. Nós estamos certos em pensar isso. Nós estamos certos, de fato, não temos como produzir o que de fato é necessário para esse serviço. A gente não consegue. Nós não produzimos luz própria. Não produzimos. Todavia, o Deus que nos chamou é o Deus que nos capacita. É o que o texto nos ensina também. É o Deus que nos ilumina. Portanto, anime-se em Deus. Eu sei que medos vêm, desafios vão vir, mas anime-se em Deus. Talvez te assuste ao olhar para a nossa cidade e perceber a nossa igreja. Em detrimento da nossa cidade, nós pensamos, será que estamos prontos? Ou à altura de sermos luz nessa cidade? Não. Você não está à altura. Eu não estou à altura. Mas o Deus que nos chamou, sim, Ele está. Ele está à altura. E Ele é quem nos capacita a esse trabalho, a esse serviço. Vocês, meus irmãos presbíteros, diáconos, aqui presentes, esse ano teremos ainda eleição, foi falado aqui hoje pela manhã na nossa assembleia. Pode ser que o Senhor chame você para somar a esse grupo de oficiais. Ou quem sabe a renovar a sua candidatura nesse corpo de oficiais. Queridos, nós não estamos à altura. É uma tarefa assustadora mesmo. Conduzir a igreja do Senhor. É assustador. Mas Deus nos ajudará. O Deus que nos chamou é o Deus que nos capacita. Os nossos irmãos músicos, que semanalmente se empenham, trabalham, tanto no grupo de música quanto no nosso coral. Aliás, coral volta essa semana. Então, os nossos irmãos que se empenham tanto, Deus os ajudará. Entendam isso. Você que é professor, que dá aula para as crianças, eu sei que é difícil. É difícil, tá vendo? Ilustração, bem na hora. Foi combinado. Tá vendo? É difícil. Então você que é professor, meu querido, é bom essas horas, né? Acontece para a gente ter certeza do que está pregando. Vamos lá. Você que é professor, que dá aula para as crianças, eu sei que é difícil, parece que tem hora que elas não entendem, né? Parece que você está falando, e as coisas não entram na cabeça delas. Mas entenda que, como aprendemos na mensagem passada, a nossa tarefa é de semear. O Senhor dá o crescimento. O Senhor faz germinar, brotar, produzir, frutificar, para a glória dEle. Então siga firme você. Se empenhe. Se dedique. Talvez você esteja lançando sementes a um futuro pastor, um missionário, uma missionária. Se empenhe. Sigam sendo luz, mas entenda, Jesus não está pedindo que você tenha luz própria. Não está. Ele não está pedindo aqui isso nesse texto.
Ele fez tudo por você. Ele é a luz do mundo. E agora você pode seguir brilhando de forma como Ele deseja. É isso que nós aprendemos. É isso que nós percebemos. Segunda aplicação. Você precisa deixar com que a luz brilhe. É a segunda coisa que nós aprendemos nesse texto. O evangelho foi feito para ser revelado. A candeia, a lamparina foi feita para ser colocada no topo, no centro. Quem sabe no lugar mais alto, para iluminar a tudo. É lá que ela deve ser colocada. A igreja não pode esconder a luz. É triste, é um absurdo escondermos o que há de mais belo. É um absurdo. Não brilhamos a luz de diversas formas. Isso é um absurdo. É um absurdo gostarmos de apresentar aos outros o nosso carro novo, nossa casa nova. Quem sabe o quanto a nossa igreja é funcional, mas o evangelho continua oculto. É triste isso. É um absurdo isso. A luz está debaixo do cesto. Isso é triste. Queridos, nós não brilhamos a luz quando vivemos vidas que não espelham o que Cristo é. Nós não brilhamos a luz quando estamos inconsistentes em nossa caminhada. Nós não brilhamos a luz quando a mão faz o que a boca condena. Nós não brilhamos a luz quando erramos e não voltamos para Cristo. A luz, entenda isso, ela não brilha só quando você acerta. Ela brilha quando você erra e se volta arrependido para Cristo. Porque a luz do evangelho, ela brilha no coração arrependido. Ela brilha. Ela não brilha quando deixamos de usar a lâmpada para os nossos pés. Ela não brilha quando deixamos de usar aquilo que é luz para o nosso caminho. Entenda isso. Você precisa deixar com que a luz brilhe. Terceira aplicação. Você não é luz sozinho. Talvez você se pergunte, como eu faço para essa luz brilhar então? Como eu faço para ser essa candeia que brilha? Eu te faço uma pergunta agora. Você acha mesmo que esse texto está falando de você individualmente? Você acha mesmo? Esse texto fala individualmente da sua vida? Queridos, muitas vezes esse é um grande erro que nós temos, ao olhar para a palavra do Senhor. Porque o nosso mundo e a nossa cultura, cosmovisão individualista nos leva a pensar sobre isso. Mas o texto fala sobre uma candeia coletiva. Um grupo brilhando juntos. É óbvio que eu não estou dizendo aqui que você não deve ser luz na sua casa, que você não deve ser luz no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Não, nós precisamos ser. Mas essa não é a ideia desse texto aqui. Ele fala de uma luz coletiva. Como eu disse, esse texto foi citado em Mateus, no Sermão do Monte. E antes de proferir essa parábola, Jesus disse: vós sois a luz do mundo. E não se pode esconder essa luz debaixo da mesa, debaixo do alqueire. A mesma palavra dita por Marcos aqui. Mas lá em Mateus, Jesus disse antes: vós sois as luzes. Não, a luz. A luz. Isso quer dizer que vocês, nós, igreja, vocês são a luz do mundo. Não é você individualmente. O que ele nos ensina aqui é que somente na igreja, somente no corpo coletivo de Cristo, conseguiremos refletir de forma verdadeira quem Cristo é. Somente aqui. É na vida coletiva, na ação em grupo, no amor de uns para com os outros, no culto, na adoração, é que a candeia
brilha. É o que o texto nos mostra aqui. Quando a igreja denuncia o pecado, ela está sendo luz. Quando proclamamos, a igreja está sendo luz. Quando a igreja cultua a Deus, adora a Deus, louva a Deus, ela está sendo luz. Deus ilumina o mundo através da sua igreja, queridos. E nós temos responsabilidades locais com a nossa cidade. Nós temos responsabilidades nacionais com o nosso país. Refletimos a luz de Deus em toda a parte. Toda a parte. Enquanto adoramos, na pregação, seja que eu estou fazendo aqui, seja que você leva às pessoas, estamos refletindo a luz. Só a igreja tem luz. Só a igreja. Queridos, isso é muito sério. É muito sério. Eu gostaria que você compreendesse isso mesmo com todo o seu coração. Cristo confiou à igreja a responsabilidade de fazer brilhar a sua luz. Você entende que a única esperança para esse mundo caído, para esse mundo que jaz em trevas, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele confiou esta responsabilidade à sua igreja, de levar a sua luz. É muito sério isso. É muito sério. A igreja é necessária para preservar o Evangelho. O Evangelho não se prega sozinho. Não se prega. Deus usa a sua igreja com esta responsabilidade. Querido, apague a sua lanterninha. Pare de tentar fazer brilhar a sua luzinha. Entenda que a luz verdadeira foi dada pelo próprio Senhor à sua igreja. E juntos nela, nós fazemos essa luz brilhar para a glória do Senhor. Que não sejamos uma igreja que colocou a luz debaixo da cama. Não sejamos essa igreja. Que nós, Igreja Presbiteriana de Rolândia, é nossa responsabilidade fazer a luz de Cristo brilhar nesta cidade. É nossa responsabilidade. E isso na fidelidade da palavra, na comunhão, na nossa compaixão, na unidade, na adoração da igreja, Cristo brilha sua luz. E por fim, você deve ser constante também. A igreja é chamada de coluna e baluarte da verdade. É uma grande responsabilidade isso. A responsabilidade deste púlpito, ela também é sua. É minha também, mas é sua também. Se um dia eu começar a falar groselha aqui, é responsabilidade sua me denunciar para o conselho dessa igreja. O pastor está falando umas groselhas lá agora. É sua responsabilidade zelar pela fidelidade da palavra de Deus aqui. É sua responsabilidade. E se o conselho não te ouve, leva todo mundo para o presbitério. É assim que funciona. É assim que funciona. Nós temos essa responsabilidade de levar isso a sério. Fiquemos firmes nisso. Não podemos permanecer no erro. Não guarde sua candeia. Não guarde. Queridos, e eu encerro trazendo uma verdade. Triste, mas é verdade. Haverão dias que a sua vontade será de guardar a candeia e deixar para lá. Vai ter dia que essa é a sua vontade. Quer saber de uma coisa? Vai guardar isso aqui, vida que segue. Vai ter dia que é assim. Infelizmente, esta é a realidade. Você enfrenta isso. Eu enfrento isso. Tem dia que dá vontade. A gente olha para as circunstâncias, a gente olha para as situações, a gente olha para o momento, parece que nada está indo para frente. Quer saber de uma coisa?
Vou guardar isso aqui dentro da mochila e olha, vou seguir. Vou seguir minha vida. Virão esses dias. Dias que nós seremos tentados a ver a opção de guardar a candeia como a mais plausível. Vão vir esses dias. Mas o que Cristo está nos dizendo hoje é: continue. Coloque essa candeia em lugar visível. Alimente essa candeia. O resto eu cuido. É o que Jesus está nos dizendo aqui. Coloque ela no lugar visível. Alimente ela. O resto eu cuido. A luz ela vai ser amada. A luz ela vai ser odiada. Alguns vão amar, outros vão odiá-la. Mas a gente prossegue. Nós seguimos. Queridos, que nós olhemos para a nossa igreja. Que nós olhemos para a nossa igreja. Eu digo isso sério. Olha para a igreja. Olha aí para a igreja. Vou fazer igual o Zé Roberto. Olha aí para o seu irmão que está do seu lado agora. Olhe para a igreja do Senhor. Olha quantos irmãos, quantas irmãs, juntos, que assim como você, vem dia a dia tentando lutar as suas lutas, tentando vencer os seus leões. Não é só você que passa por problema, não. Seus irmãos que estão aí sentados ao lado também passam. Enfrentam os seus dilemas, enfrentam as suas dificuldades. Talvez vieram para cá completamente desesperançosos. Talvez assim como você. Mas são irmãos que vêm vencendo pouquinho a pouquinho as suas lutas, os seus pecados, as suas batalhas. Assim é a igreja. Assim somos nós. Perceba quantas coisas Deus já nos proporcionou aqui. Quantas coisas. Vocês têm muito mais propriedade para falar do que eu. Eu sou um dos mais recentes aqui. Mas quantas coisas Deus já proporcionou a vocês que estão aqui há 10, 15, 20, 30 anos. Alguns mais. E Deus já proporcionou para vocês. Quantas vezes foram presenciados aqui o agir do fruto do Espírito. Bondade, amor, longanimidade, paz. E foram presenciados aqui nesse local. Nós seguimos, queridos. Continuamos. Às vezes mais rápido. Às vezes não. Mas a gente continua. O povo do Senhor cresce. O povo do Senhor caminha. O povo do Senhor segue firme. Mesmo em tempos de trevas, porque o Senhor mantém aquele remanescente fiel. Que está todo dia colocando mais óleo na candeia. Está todo dia. O Senhor mantém esse povo. O Senhor mantém irmãos assim. E se essa igreja caminha por seus 82 anos de organização, é porque o Senhor tem mantido. O Senhor tem cuidado. Deus tem nos dado a sua luz. Deus tem nos dado. Então não permita que nada desanime você. Não deixe que nada tire o seu ânimo de servir a Deus, de servir a sua igreja. Que você não seja o motivo da luz ser escondida também. Em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, queridos. Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor.